E se a maior forma de rebelião que existe hoje não for para a rua, não for com barulho, mas sim um silêncio dentro da própria conta bancária, hoje a gente vai analisar uma tática bem diferente de resistência, uma tática financeira, conhecida como a estratégia do sangue frio. Olha, a base de toda essa discussão está aqui, nessa afirmação, que é bem provocadora, né? A ideia central é que a crise que tanta gente sente não é um defeito, não é um bug no sistema, pelo contrário. É o sistema funcionando direitinho, exatamente como foi projetado, para beneficiar uma minoria bem pequena. Tá, mas como é que esse sistema funcionaria na prática? Ele é descrito de uma forma bem forte, como uma máquina de triturar riqueza. Pensa numa engrenagem, sabe, perfeitamente desenhada para transferir o patrimônio de um grupo para o outro. E essa dinâmica fica bem nítida quando a gente olha para isso aqui. De um lado da balança, segundo a fonte, a gente tem altos funcionários públicos que encontram formas de receber pagamentos acima do teto constitucional, e do outro lado. Bom, do outro lado está o cidadão comum, que viu o governo apertando o cerco para o MEI, taxando as compras internacionais. É o contraste, né, entre quem aproveita o banquete e quem, no final, paga a conta. Bom, diante de um cenário desses, é claro que a pressão aumenta. Mas qual é a consequência real disso para a população? E qual tem sido a reação mais instintiva das pessoas? Vamos entender como esse ciclo acaba se fechando. O resultado dessa pressão financeira toda pode ser visto nesse número aqui, que é impressionante: 332 milhões. E atenção, não são 332 milhões de pessoas, são 332 milhões de dívidas ativas no país. É basicamente o retrato de uma asfixia financeira que leva uma parte enorme da população a entregar o que tem e até o que não tem para os juros bancários. Sabe, a reação instintiva, a reação humana diante de tudo isso, é gritar. É ir para a rede social, denunciar, colocar a indignação para fora. Mas e se essa reação for exatamente o que o sistema espera? E aqui a gente chega num ponto que, segundo a fonte, é crucial. Criticar abertamente o sistema, isso se tornou uma atividade de altíssimo risco. O custo de usar a própria voz pode ser o silenciamento, pode ser um processo judicial, pode ser até a perda de um negócio. Parece que as regras da rebelião mudaram. Então, peraí, se gritar é um risco e ficar parado não é uma opção, qual é a alternativa que sobra? É justamente aqui que surge a ideia central desta análise, a estratégia do sangue frio. Então, o que é, afinal, essa estratégia? Não se trata de ficar passivo, não. É um movimento calculado. A definição é bem clara. A verdadeira afronta ao sistema não seria um post indignado na internet, mas sim a independência financeira. É sobre mover as peças para não depender e não dever nada a um sistema que, de acordo com essa visão, opera de forma extrativa. E a estratégia se baseia em 3 movimentos bem práticos. Primeiro, seja o credor. Ou seja, em vez de pagar juros, o objetivo é se posicionar para receber juros, começando por zerar todas as dívidas de consumo. Segundo passo, dolarize o patrimônio. Isso é para proteger o capital da irresponsabilidade fiscal, movendo uma parte dele para ativos estrangeiros. E terceiro, use o silêncio como escudo. Aqui, a discrição se torna um ativo. O foco é trabalhar, otimizar os impostos dentro da lei e evitar qualquer exposição desnecessária. Então, no fim das contas, essa estratégia toda acaba se transformando em algo maior. Uma forma de resistência que opera nas sombras, longe dos holofotes. E essa frase aqui, ela resume a filosofia perfeitamente. A maior afronta a um sistema que supostamente precisa de pessoas endividadas e dependentes é justamente construir a própria fortaleza financeira. Discretamente, sem alarde. É um ato de independência. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. Se o capital inteligente, se a verdadeira liberdade opera longe dos holofotes, no silêncio, a pergunta que fica no ar é: como cada um de nós está posicionando o próprio dinheiro nesse tabuleiro? Obrigado por acompanhar esta análise.